Você acha que estou errada por ter dito à minha sogra que, se ela espera que eu faça um teste de DNA para o meu filho, então eu quero que ela faça um teste de DNA para o meu marido? Tenho 30 anos e conheci meu marido, Stephen, de 32 anos, em uma festa de um primo que era amigo. Nós nos conectamos instantaneamente e começamos a namorar pouco depois. Estamos casados felizes há 5 anos agora e temos um filho de 4 meses. Conheci minha sogra no funeral do tio dele, onde ele me pediu para comparecer para apoiá-lo. Antes de irmos, o primo dele me alertou sobre minha sogra, dizendo que ela não era a pessoa mais legal, tinha padrões impossivelmente altos e podia ser julgadora, então não levasse para o lado pessoal, pois ela é assim com todos. Perguntei ao meu marido, e ele concordou que minha sogra podia ser bastante julgadora, mas para não me preocupar, que ele estaria lá por mim. Senti que me deram uma versão maquiada dela porque ela foi terrível. Ela fez um escândalo por trazer uma estranha para um funeral da família, mas meu marido a cortou e disse que a tia dele, viúva do tio, disse que eu podia ir. Ela passou o resto do funeral me lançando olhares ruins e fazendo comentários passivo-agressivos. Ela causou um escândalo no nosso casamento, mas essa é uma história diferente. Após um contato mínimo com minha sogra, meu marido eventualmente contou a ela que eu estava grávida. Eu esperava que ela ficasse brava e desse bronca nele. Mas ela nos surpreendeu e foi o oposto completo. Ela estava animada em ser avó. Ela nos parabenizou. Sua atitude deu uma guinada completa, e eu permiti a contragosto que ela nos visitasse. Quando chegou a hora de dar à luz ao meu filho, ela queria ver meu filho nascendo, mas eu recusei. Foi quando seu lado feio apareceu novamente, causou um escândalo e foi expulsa. Eu me recusei a deixá-la nos visitar em casa, e meu marido concordou. Mas ela ligou chorando e pedindo desculpas. Ela disse que estava apenas sobrecarregada por ser avó e que suas emoções tomaram conta dela. Contra meu melhor julgamento, cedi e disse ok. Quando ela o segurou pela primeira vez, ela olhou para mim e disse que ele era lindo. Eu fui até a cozinha para pegar uma bebida para nós, e então pude ouvir meu marido dizendo a ela para sair. Voltei, ela começou a gritar que ele precisava fazer um teste de paternidade porque ele não se parece com ninguém da família deles. Ele a expulsou. Ela foi para as redes sociais e contou a todos que eu traí meu marido e que ele precisa fazer um teste de DNA para provar que é o pai. Ela recebeu muita atenção por isso. Então, fiz minha própria postagem e disse que farei um teste quando ela fizer um teste para o filho dela. Isso só piorou tudo. Ela ligou para meu marido dizendo para tirar a postagem. Ele apenas desligou na cara dela. Todos se dividiram e questionaram a paternidade do meu marido, já que ela teve uma reação tão forte a isso. Agora, até meu marido está começando a se perguntar e me fazendo sentir que fui longe demais. Será que estou errada por ter dito isso? Estou errada por revogar o direito da minha sogra de cuidar do meu filho porque ela colocou uma fralda nele? Eu, 29 anos, e meu marido, 31 anos, temos um filho, 3 anos, e uma menina a caminho. Quando meu filho era bebê, desenvolveu uma alergia severa a fraldas. Ele desenvolvia erupções terríveis que demoravam muito para melhorar, e nada que fizéssemos ajudava muito. Devido a isso, meu marido e eu decidimos começar o treinamento para o pinico um pouco cedo, quando ele tinha quase 18 meses. Conversamos com o pediatra e usamos fraldas de pano o máximo possível. Depois de alguns meses, ele praticamente superou a alergia, mas continuamos com o treinamento. Atualmente, ele está totalmente treinado no pinico. Ele tem alguns acidentes, muito raros, mas apenas quando tenta adiar ir ao banheiro por muito tempo. Quando isso acontece, o limpamos e trocamos a roupa íntima. A mãe do meu marido era firmemente contra a nossa decisão de treinar o nosso filho no pinico cedo. Ela insistia que isso levaria a problemas intestinais e que ele deveria usar fraldas até pelo menos os 3 anos. Ela tentou nos convencer a mudar de ideia por meses, mas mantivemos nossa decisão. Em dezembro, tive uma consulta médica enquanto meu marido estava no trabalho, então deixei nosso filho com minha sogra por algumas horas. Mais tarde, ela me ligou e disse que meu filho tinha tido um acidente no banheiro. Ele não tinha tido um há meses. Instruí como proceder e onde encontrar as roupas extras que eu havia deixado para ele. Fui buscá-lo cerca de 1 hora depois. No caminho para casa, ele reclamou de estar coçando. Eu não sabia o motivo até prepará-lo para o banho mais tarde naquela noite. Ele estava usando uma fralda. Ele não teve nenhuma erupção, mas a fralda estava alguns tamanhos pequena e ele não usava uma há muito tempo, então acho que foi daí que veio a coceira.
Quando perguntei a ele, ele confirmou que minha sogra disse que ele ainda era um bebê e o colocou na fralda. Quando meu marido e eu a confrontamos sobre isso, ela se defendeu, dizendo que o acidente dele era uma prova clara de que cometemos um erro ao treiná-lo no pinico cedo, e ele deveria voltar a usar fraldas por enquanto. Em nenhum momento ela se desculpou. Decidimos proibi-la de cuidar do nosso filho, bem como de passar tempo com ele sem supervisão. Ela não achava que estávamos falando sério até irmos à casa dela no sábado. Tivemos que ir ao hospital, e em vez de deixar nosso filho com ela, o levamos conosco. Agora que ela sabe que estamos falando sério, ela nos chama de dramáticos e ingratos, além de afirmar que estamos alienando ela dos netos por teimosia. Ela mantém que estava certa sobre o treinamento precoce no pinico ser uma ideia ruim e que estava apenas tentando nos ajudar. Eu não acho que estamos errados, mas isso parece um pouco dramático. Meu cunhado, que estava cético em relação à nossa decisão na época, acha que estamos certos em ficar irritados, mas ainda é uma reação exagerada revogar a permissão dela para cuidar do nosso filho. Estou errada? Edith, sinto a necessidade de esclarecer que a fralda estava limpa quando a retirei. Além disso, meu filho fará 4 anos em fevereiro. Edith 2, minha sogra não é nossa única opção de babá. Minha mãe, meu padrasto, minha irmã, meu cunhado e minha melhor amiga também cuidam. Atualização. Desde o incidente da fralda, eu estava me perguntando de onde minha sogra tinha tirado a fralda. Quando perguntei a ela sobre isso, ela me disse que era uma sobra da época em que meu filho era mais novo. Por mais que eu não achasse que isso fosse verdade, fazia algum sentido, e ela jurou que era. Quando perguntei ao meu filho em dezembro, ele apenas me disse que ela tinha fralda. Após meu post original, algumas pessoas entraram em contato comigo com teorias sobre isso. Eu falei com meu marido sobre elas e, na sexta-feira, decidimos confrontar sua mãe novamente. Fizemos isso por telefone, depois que nosso filho foi para a cama. Desta vez, ela decidiu que queria se abrir, palavras exatas dela. Ela admitiu que a fralda não era uma sobra, mas sim uma nova que ela comprou imediatamente após o acidente com meu filho. Para esclarecer, em vez de obedecer às minhas instruções e trocar meu filho por suas roupas extras, minha sogra o deixou sozinho na banheira dela enquanto ia até a farmácia perto de sua casa e comprava fraldas. Ela deixou meu filho de 3 anos sozinho em sua casa por 10 minutos inteiros porque queria provar um ponto. Ela afirmou que o que fez estava bem porque a banheira estava vazia e ela trancou a porta do banheiro. Ela também disse que meu filho estava chorando quando ela chegou em casa, e ela o consolou dizendo que isso nos faria, a mim e a meu marido, felizes em vê-lo de fralda. E então ela teve a audácia de dizer que era bom tirar isso do peito e que finalmente poderíamos seguir em frente com isso. Não é preciso dizer que a palavra indignação nem começa a cobrir como estamos nos sentindo. Meu marido gritou com ela por mais de meia hora antes de desligar o telefone. Meu marido e eu conversamos com nosso filho sobre isso, e ele disse que não nos contou nada porque não queria que ficássemos bravos com ele. Conseguimos tranquilizá-lo de que ele não fez nada de errado. Prometemos a ele que ele é um menino grande e nunca mais usará fraldas. Minha sogra nos ligou várias vezes durante o fim de semana. Ela nos deu dezenas de desculpas, desde eu não consegui encontrar as cuecas dele, eu me lembro claramente dela anunciando que as tinha quando me ligou naquele dia, até eu deixava meus filhos em casa sozinhos o tempo todo quando eram mais novos, meu marido não tinha ideia. Perdemos toda a paciência ontem. Decidimos que ela não será permitida perto de nossa família pelos próximos 6 meses. Se ela não melhorar seu comportamento até lá, isso se tornará permanente. Ela também está desconvidada da festa de 4º aniversário de nosso filho no próximo mês e não será autorizada a ver nossa filha no hospital quando ela nascer, estou prevista para maio. E enviamos a ela uma mensagem com o acima antes de bloqueá-la. Isso foi ontem, então veremos como as coisas vão a partir daqui. Mesmo que ela mude, nunca será permitido que ela cuide de nossos filhos novamente. Temos outras pessoas que podem cuidar deles de vez em quando. Novamente, obrigado a todos. Acabei de fazer um teste de DNA e descobri que sou 100% filho de outra pessoa que não é meu pai. Pelo que me lembro, o casamento dos meus pais sempre foi feliz e estável. Eles foram namorados do ensino médio, e meu pai a pediu em casamento no baile de formatura deles, pelo menos é o que dizem. Hoje em dia, eles são um casal idoso estereotipado, tão apaixonados quanto no dia em que se casaram.
Para o dia de ação de graças, um dos meus amigos comprou o kit de DNA para todo o nosso grupo de amigos. Ele é muito interessado em genealogia e árvores genealógicas, e queria compartilhar seu hobby, eu acho. Acabei de receber meus resultados e meu pai biológico foi encontrado. No entanto, ele não é o homem que cresci chamando de pai, é um sujeito aleatório de Nova Jersey. Ele não entrou em contato comigo, e eu não tenho intenção de procurá-lo. Tenho que admitir que ele se parece comigo, mas não se parece em nada com minha irmã. Isso significa que ou minha irmã é a verdadeira filha do meu pai, ou minha mãe traiu várias vezes. Eu sei que a família do meu pai tem histórico de problemas de fertilidade e que seu irmão gêmeo idêntico não pode ter filhos de jeito nenhum. Não quero destruir a vida dos meus pais, e independentemente do meu DNA, meu pai ainda é meu pai. Ele me criou e me amou como se fosse seu próprio filho, e isso é tudo o que importa para mim. Mas há uma voz na minha cabeça me dizendo para contar ao meu pai que merece saber que sua esposa traiu e que ele criou o filho de outro homem. No entanto, será que ele me verá da mesma maneira? E se ele me renegar de raiva? E quanto à minha mãe, ela depende da pensão e do negócio em casa do meu pai. Mas ela é uma traidora, então talvez eu não deva considerar seus sentimentos. Eu não sei, eu precisava contar para alguém e achei que o Reddit poderia ser um bom lugar. Vou pensar no que devo fazer por um tempo antes de tomar alguma ação drástica. Tenho o poder de destruir a vida dos meus pais e não levo isso de forma leviana. A atualização. Primeiramente, quero dizer que vocês estavam meio certos. Em segundo lugar, quero explicar com mais profundidade por que não pensei que poderia ser um doador de esperma. Minha família, especialmente meu pai, considera a honestidade como um dos valores mais elevados, se não o mais alto. A coisa mais irritada que já vi meu pai foi quando encobriu uma nota ruim no ensino médio. Ele nunca me bateu, nem chegou perto, mas gritou e fez com que eu me sentisse horrível. Meu ponto é que mentira é considerado o maior pecado aos olhos do meu pai. Ele sempre me disse que um homem só é tão bom quanto a sua palavra. A ideia de meu pai esconder algo assim de mim era quase impensável. A razão pela qual eu fui direto para a ideia de traição em vez de algo como inteligência artificial, inseminação artificial, foi que eu não me pareço nada com meu pai. Por causa disso, meus primos zombavam de mim durante toda a minha infância. Eles chamavam minha mãe de prostituta pelas costas, e junto com meu relacionamento complicado com minha mãe, isso me fazia sempre suspeitar que minha mãe tinha traído. Os testes de DNA apenas confirmaram minhas suspeitas, razão pela qual eu estava tão insistente nessa explicação. Agora, com a cabeça mais clara, percebo como esses preconceitos estavam afetando meu julgamento. De qualquer forma, liguei para minha mãe outro dia e expliquei sobre o teste de DNA. Ela riu, e em vez de confessar a traição como eu pensava que ela faria, ou ao uso de um doador de esperma como vocês pensaram, ela me disse: acho que não poderíamos esconder isso para sempre. Ok, acho que é hora que você saiba. E então ela continuou a contar uma história absolutamente incrível. Ela me contou que eu já havia adivinhado sobre a fertilidade do meu pai, que ele é totalmente incapaz de ter filhos biológicos. Aparentemente, meus pais não tinham dinheiro para pagar por um doador de esperma ou uma adoção, mas eles queriam muito ter um filho. O que concordaram em fazer foi minha mãe dirigir até o estado vizinho e ter relações sexuais desprotegidas com homens na esperança de engravidar. Aparentemente, ela tentava escolher caras que tinham características semelhantes às do meu pai para que a família extensa não ficasse desconfiada. Felizmente para meus pais, minha irmã saiu parecendo um clone da minha mãe. 3 anos depois, meus pais fizeram a mesma coisa, e é de lá que eu vim. Como disse antes, não me pareço em nada com meu pai. Tenho algumas características da família da minha mãe, mas absolutamente nenhuma da família do meu pai, exceto que tenho muitas sardas, assim como meu pai e alguns parentes dele. Acontece que meu pai biológico também é coberto de sardas. Perguntei à minha mãe se minha irmã sabe, e ela disse que minha irmã não sabe. Minha mãe pediu minha ajuda para contar à minha irmã, porque minha irmã tem insinuado que quer fazer um teste de DNA antes de ter filhos, o que ela deseja ter em breve. Eu concordei. Estarei indo para a casa da minha irmã em breve para conversar com ela, e o plano atual é ter meus pais na chamada de vídeo. Acredito que não farei outra atualização, então já deixem o se eu avisei agora. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários.